Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, nos encontramos mais uma vez para continuarmos aqui a nossa meditação na vida de José. Agradeço você e a sua companhia diária e por você também ser um colaborador compartilhando esse vídeo com seus amigos. Continue assim, porque assim nós vamos chegar mais longe, tá bom? Alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. E se você gostou desse conteúdo, não deixe ou não se esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Entre também para a nossa comunidade no WhatsApp e no Telegram. Aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra os links, tá bom? Vamos juntos, a ascensão de José ao poder. Bom, Faraó tinha um baita problema na mão. Um sonho que ninguém sabia interpretar. José foi e interpretou. Aí ele tem consciência que o problema ainda era maior. 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de fome, mas uma fome muito mais forte do que os 7 anos de fartura. Tanto é que as vacas gordas, no sonho, foram devoradas pelas vacas magras. Ou seja, tudo que eles haveriam de guardar, sem a bênção de Deus, seria destruído pela fome. Bom, José trouxe o problema, Faraó, consciente do problema, ficou aterrorizado, mas José, inspirado por Deus, também lhe trouxe uma solução maravilhosa, um plano econômico que faria com que não somente o Egito ficasse livre dessa terrível situação, mas como pudesse ajudar outras nações e outras pessoas que estariam passando fome nesse período. E o capítulo 41, versículo 37, diz que agradou muito o coração de Faraó. Veja o que diz lá. O conselho foi agradável ao Faraó e a todos os seus oficiais. E o que ele iria fazer? Quem ele iria escolher para que pudesse liderar essa empreitada econômica a fim de preparar toda a terra do Egito para essa situação que abateria-se por toda a terra? Aí o verso 39, Faraó diz: Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha que coisa interessante, né? E de fato ele fez isso. De fato ele o constituiu como grande governador de toda a terra do Egito. Colocou José em seu carro e saiu pelas praças da cidade dizendo: Esse é José, o grande governador, obedeçam a sua voz. Veja aí o versículo 43. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Interessante. O que fez Faraó escolher José como grande governador? Claro que a escolha de Faraó foi mais pragmática do que religiosa, claro que foi, porque José trouxe não somente o problema, mas a solução, e a solução agradou. Mas porque ele viu naquele menino algo especial. Verso 39, o verso 39 diz assim, ó: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Veja, esse homem é o que nós precisamos, porque ele não somente trouxe à luz um problema de tamanha gravidade, mas como trouxe também uma solução à altura. Mas ele deve ser escolhido porque nele há o Espírito de Deus. E se Deus está com ele, certamente seremos abençoados em decorrência. E assim ele foi alçado, ao trono do Egito, não como faraó, mas como grande governador, e de fato ele soube liderar muito bem o Egito nessa época de tamanha adversidade. Veio a fome, porém a fome foi mitigada pelo que ele ajuntou. Diz a Bíblia que ele ajuntou tantos grãos, mas tantos grãos, que é comparado com a areia do mar. Veja o verso 49 do capítulo 41.
Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Nesses 7 anos de fartura, realmente Deus abençoou todo o Egito e também a vida de José, porque lhe foi dada por Faraó uma esposa, e essa esposa lhe deu filhos, 2 filhos. E eu gostaria de ler para você o verso 50, que é muito significativo o significado dos nomes desses filhos. Veja, antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O que é de notar aqui é como que ele reconhece a providência divina em tudo aquilo que lhe estava acontecendo. O nome Manassés é atribuído por José como uma vitória de Deus sobre as mágoas e as tristezas do passado, pelas provações e as dificuldades que ele enfrentou quando foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. E o nome Efraim relata a providência de Deus em torná-lo tão próspero, tão rico naquela terra, a terra do Egito. Meus amigos, deixa eu dizer uma coisa. José era fiel a Deus no pouco e José foi fiel a Deus no muito. Não é à toa que ele sai da vida e entra para a história como um homem cujo exemplo é inspirado a seguir. Nós podemos seguir o exemplo de José. Afinal de contas, onde o evangelho é pregado, a história de José também o é, porque é digna de ser imitada a sua fidelidade. É muito fácil você clamar a Deus quando você não tem nada, mas é uma grande tentação permanecer fiel a Deus quando você tem tudo. E José demonstrou essa fidelidade quando nasceram seus filhos, dando graças a Deus por tudo o que Deus lhe havia concedido, e o nome dos seus filhos é a prova disso. Meu amigo, Deus, Ele quer que nós façamos a mesma coisa, viu? Tem um texto na Bíblia que você conhece, eu conheço também, que Jesus diz quando chegar o último dia da história da humanidade, quando Ele levará a sua igreja para o céu, Ele vai dizer para um grupo, o grupo dos fiéis: Vinde benditos do meu Pai, herdai por herança a terra que vos foi preparada desde a fundação do mundo. Haveremos de ouvir essas melodiosas palavras saídas dos lábios de Cristo, porque nós fomos fiéis no pouco e sobre o muito seremos colocados. Não é bom saber isso? Então eu quero dizer para você que ainda que passemos por provações e dificuldades nessa vida, acredite, ainda vale a pena ser fiel a Deus, mesmo diante das privações, dos problemas, das angústias que a vida nos reserva. No final das contas, quando chegarmos lá, quando recebemos a grandiosa bênção de Deus, nós perceberemos que o que nós passamos não é nada diante daquilo que recebemos. O que foi aqueles anos de escravidão comparados com os anos de fartura e prosperidade de José lá no Egito? Não foram nada. Tudo foi esquecido. E assim será a nossa experiência quando chegarmos aos céus. Vamos orar? Ó Pai, nos ajude, Senhor, a manter nossos olhos fixos em Ti, mesmo em meio às provações e dificuldades dessa terra. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada aqui e eu fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.